O que é HTML? HTML é uma das linguagens que utilizamos para desenvolver websites. O acrônimo HTML vem do inglês e significa Hypertext Markup Language, ou em português, Linguagem de Marcação de Hipertexto. O HTML é a linguagem base da internet, foi criada para ser fácil entendimento por seres humanos e também por máquinas, como por exemplo o Google e outros sistemas que percorrem a internet capturando informação. Idealizador e linha do tempo. Idealizador. Tim Berners-Lee, físico britânico, criou o HTML original e outros protocolos associados como o HTTP em uma estação NextCube, usando o ambiente de desenvolvimento NextStep. Na época, a linguagem não era uma especificação, mas uma coleção de ferramentas para resolver um problema de time. A comunicação e a disseminação das pesquisas entre ele e o seu grupo de colegas. Sua solução, combinada com a então emergente internet pública, ganhou a atenção mundial. Em 1991, foi dada a primeira aparição do HTML, e em 1994, o HTML 2.0, com a padronização para as características principais que conhecemos hoje. Em 95, o HTML 3.0, uma extensão do HTML mais estendido, como um rascunho. Em 1997, o HTML 3.2, Netscape e Internet Explorer definem seus próprios padrões e implementações correntes. Em 1999, o HTML 4.0, a combinação de CSS, JavaScript, VBScript e DOM, que juntas formam o DHTML, o HTML dinâmico. Em 2000, o HTML 4.1, algumas modificações da versão anterior. Em 2010, o surgimento do HTML5. Ferramentas de desenvolvimento. Nas ferramentas que temos como principais, para mim, o Notepad++ e o Sublime. Características básicas do HTML. Documentos HTML são arquivos escritos em ASCII, textos, podem ser criados em qualquer editor de texto, por exemplo, Vi, Emacs, Edit e Notepad. Existem editores específicos para várias plataformas. Existem conversores de vários formatos, por exemplo, para Doc para HTML. A unidade mínima de informação é a página. Há diferenças entre os diversos clientes web, de forma que nem todas as marcações e seus correspondentes recursos são suportados por todos eles. Quando o cliente não entende uma determinada marcação, ele simplesmente a ignora ao criar um documento. É importante testá-lo com vários clientes. O que são tags? Tags são rótulos usados para informar ao navegador como deve ser apresentado o website. Todas as tags têm um formato. Começam com um sinal de menor e acabam com um sinal de maior. Tags e estruturas. O documento HTML sempre inicia com o que chamamos de estrutura básica de tags. A estrutura é quase imutável, sempre será dessa forma. E você sempre começará seu HTML começando por esse código, que é este, Doctype HTML. Doctype não é uma tag HTML, mas uma instrução para o navegador e outros programas que podem ler seu site. A tag head contém informações que não são transpostas visivelmente para o seu usuário, o leitor do documento. São dados implícitos de uso de controle do documento. A tag body trata-se de um documento em si, ou seja, a informação legível para o usuário, o leitor do documento, é todo e qualquer texto que seja apresentado, assim como toda e qualquer forma de mídia e saída, imagens, sons, mini aplicativos embutidos, conteúdo, multimídia, etc. Ou seja, body, ela mostra informação legível para o leitor do documento, de todo e qualquer texto que apareça, imagem, sons ou mini aplicativos. Padrão de construção. Primeiro, crie um arquivo com o nome desejado. Segundo, abra-o com um bloco de notas do Windows e insira o conjunto de comandos abaixo, ou se preferir, abra o Sublime ou o Notepad++. Primeiro, inicie com HTML, que é a primeira tag. A segunda tag utilizada é a head.
Dentro de head, colocamos as informações que o usuário não poderá ver e a fechamos de novo com head. A terceira tag utilizada será body. Nessa tag, colocamos as informações que o usuário irá ler. Fechamos com body e logo em seguida com HTML. Exemplos HTML. Comentário. O comentário começa com um sinal de menor e finaliza por um sinal de maior. Tudo que colocar entre essas etiquetas está comentando. Head. Head serve para o conjunto de informações do site. HTML. Tudo que estiver entre a tag HTML está envolvido no código. Title. A tag title define o título da página, aquele que aparece na janela, ou seja, na aba do navegador. Body. Na tag body, a tag body marca o espaço no qual fica o conteúdo visual do usuário na página. A tag P. A tag P são utilizados parágrafos de texto e são gerados na HTML por meio de tags. Esse é um exemplo da tag cuja disposição na tela se dá em forma de bloco, ou seja, o parágrafo é sempre posto embaixo do outro. A tag BR do elemento do HTML, quebra de linha, produz uma quebra de linha em um texto. As tags do H1 a H7 no HTML há 6 níveis de títulos que podem ser utilizados por meio das tags H1, H2, H3, H4, H5 e H6, sendo que H1 é a maior delas, a mais relevante, e H6 a menor delas, a menos relevante. A tag A, link simples, determina a criação de um hiperlink que irá fazer conexão em outro local. A tag A, link simples, em nova janela, pode definir o atributo target para saber a forma em que será aberto esse link. Caso queira o link abrir em nova janela, podemos utilizar target igual a blank. Tag A âncora. O elemento âncora, definido pela tag A, é a essência da linguagem HTML, pois é a marca que indica o destino de um link de hipertexto. Vários atributos podem ser definidos pela tag A, sendo que ref é obrigatório. A letra A contida dentro do elemento significa action e indica, neste caso, que a área indicada efetuará uma ação quando for clicada.